Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 212, módulo 16. O assunto: Introdução, corrente alternada. Vamos lá? Quando uma corrente contínua ela flui num condutor, os elétrons deixam o terminal negativo da fonte de tensão e flui através do circuito e volta para o terminal positivo da fonte. O sentido do movimento dos elétrons é sempre o mesmo, do negativo para o positivo. Agora, quando uma corrente alternada ela flui, a fonte de tensão inverte periodicamente sua polaridade. Durante um curto período de tempo, os elétrons fluem através do circuito num sentido de direção. Em seguida, a polaridade da fonte é invertida e os elétrons fluem no sentido oposto. A corrente alternada, portanto, é um movimento de vai e vem de elétrons num circuito. Num automóvel, fonte de corrente contínua são usadas para produzir corrente elétrica. Porém, a energia gerada para uso em residência e indústria é geralmente corrente alternada. Existe vantagem e desvantagem em uso da corrente alternada em qualquer aplicação. Porém, vocês, alunos, não devem acreditar que uma maneira é melhor que a outra. Isso simplesmente não está certo. A corrente contínua é usada em automóvel por causa da necessidade de eletricidade portátil para acompanhar o automóvel. A bateria de chumbo ácido é a única fonte portátil de eletricidade que pode ser produzida economicamente e que pode gerar uma quantidade suficiente de eletricidade para acionar o motor de partida de um automóvel de alta compressão. A corrente alternada, por outro lado, é geralmente gerada para aplicações onde a eletricidade ela deve ser enviada a longa distância. Como vocês, alunos, irão ver mais adiante, a quantidade de energia perdida numa linha de corrente contínua sobre uma longa distância é proibitiva. Porém, para uma linha de corrente alternada, é possível elevar a tensão a intervalos regulares, de modo que todas as residências próximas uma das outras possa receber aproximadamente o mesmo valor de tensão em sua tomada de corrente alternada. Ambos os tipos de eletricidade, isto é, corrente contínua e corrente alternada, estão em uso comumente. Em algumas aplicações, é necessário fazer a conversão de um tipo de eletricidade para o outro. Vocês, alunos, já viu que os retificadores de diodo na placa de experiência podem ser usados para converter uma tensão alternada para uma tensão contínua? Esta é a finalidade dos retificadores: converter tensão alternada para uma tensão contínua. Por outro lado, componente que converte corrente contínua para corrente alternada, de modo a poder operar aparelhos de corrente alternada a partir de uma fonte de corrente contínua de 12 volts, são chamados inversores. Depois de vocês estudar esta lição, vocês, alunos, poderá responder as seguintes perguntas: o que significa o termo frequência e como se mede a frequência? O que significa o termo amplitude? O que significa a expressão tensão média e corrente média? O que significa as expressões tensão efetiva e corrente efetiva? Como converter um valor efetivo num valor médio? O que significa o termo fase? Como funciona um motor de corrente alternada?
como funciona um gerador de corrente alternada. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!